Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse simulado vamos fazer 10 questões de autores para o concurso de professor de educação infantil, o PEI, da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, ainda dá tempo, eu tenho a minha apostila em PDF, que inclusive vem um caderno à parte com questões, quase 50 questões, e tudo isso por apenas R$ 20. E eu também tenho o meu curso de discursiva e estudo de caso, valor R$ 50. Vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link aqui do simulado para você fazer o download. Eu também peço para você me seguir lá no Instagram, Jéssica Pereira 1605, que até o dia 12, todos os dias, eu vou postar um resumo de cada autor. Agora vamos lá para o simulado? Antes da gente começar, as questões que tem a banca JP, que banca é essa? É a banca Jéssica Pereira, então fui eu que elaborei. Mas também vamos ter questões aqui da VUNESP e também algumas questões lá da prova de PEIF, que foi da banca FGV. Então vamos lá. 1. Qual a porcentagem aproximada do tempo de brincadeira que está sendo roubada do currículo escolar da educação infantil, conforme descrito no trecho do livro Complexidade e Relações na Educação Infantil, de Oielos e Riera? Seria a alternativa A, está sendo roubado 20%? Seria a alternativa B, está sendo roubado 50%? Seria a alternativa C, está sendo roubado 70%? Seria a alternativa D, está sendo roubado 90%? Ou seria a alternativa E, está sendo roubado 10%? Esse livro, Complexidade e Relações na Educação Infantil, aqui no edital estão sendo cobrados os capítulos 4 e 5. E Roielos, todas as suas obras giram em torno da abordagem Reggio Emília. Apesar do concurso PEI, a sua abordagem principal é M. Pickler, no currículo da cidade e também em outros autores, a gente também vai ver a abordagem Reggio Emília, que também rege as concepções de educação infantil aqui da Prefeitura de São Paulo, no qual diz que a criança tem 100 linguagens, portanto, as crianças não se expressam só pelo oral, mas por gestos, movimentos, desenhos, enfim, 100 linguagens. E o Loris Malaguzzi, que é o criador da abordagem Reggio Emília, que é uma região da Itália, ele diz, tem um poema dele no qual ele fala que as linguagens das crianças são 100, porém a escola rouba 99 delas, porque não escuta as crianças têm voz, mas o que falta de nós adultos é ouvi-las e perceber as suas outras múltiplas linguagens. Então é só você associar a ideia do poema de Loris Malaguzzi, das 100 linguagens, que 99 estão sendo roubadas na escola. Portanto, o momento da brincadeira no currículo da educação infantil, aqui para Roielos, está sendo roubado, numa escala de 0 a 100, em 90%. A resposta correta é a letra D de dado. Então, a gente encontra a resposta na página 89. Platão, Guzmán, 2011, já chamava atenção sobre a importância da brincadeira para as crianças, destacando que há algumas que elas fazem espontaneamente quando se reúnem, de tal maneira que, de 3 a 6 anos, deveriam praticá-las livremente, sob o cuidado de uma ama de leite. Em paralelo a essa reivindicação, curiosamente, a brincadeira sempre teve uma publicidade negativa na educação. Foi vista como uma ocupação prejudicial que foi reduzida à mínima expressão. As diversas administrações, por meio de leis e decretos e a necessidade imperiosa em alguns professores de educação infantil, tendem a ensinar para reivindicar inadequadamente seu profissionalismo e para preparar etapas escolares posteriores, estão preenchendo o tempo escolar de crianças e adultos com inglês, informática, leitura e escrita, matemática e fichas.
Dessa forma, o currículo escolar da educação infantil está roubando 90% do tempo de brincadeira das crianças, um tempo que elas precisam de forma vital para se desenvolver e construir sua cultura. Portanto, qual é o objetivo da criança na escola, da educação infantil? São as interações e as brincadeiras. Então, principalmente, a criança está ali para brincar. E é no brincar que a criança aprende, porque o brincar é a linguagem infantil, é a cultura infantil. A partir do momento que a gente coloca no dia a dia, por exemplo, até mesmo no SEI, na creche, hora de leitura, hora da musicalização, hora da atividade física, hora do não sei do que, ou então projeto identidade, projeto meio ambiente, projeto água, dia do índio, dia da consciência negra, ficar ali o cotidiano, o currículo, enfim, marcado por datas, por projetos, por dias. Isso acaba roubando o que deveria ser o principal ali que as crianças deveriam fazer, que era a brincadeira. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra D de dado. Questão de número 2. De acordo com o trecho do livro O Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, de Gonzalez Mena, qual é a orientação em relação à intervenção do educador no desenvolvimento das habilidades motoras das crianças? Seria a alternativa A: o educador deve intervir ativamente desde o início, proporcionando apoio constante para as crianças aprenderem a sentar. B. A intervenção do educador não é necessária, pois as crianças desenvolvem naturalmente suas habilidades motoras se não forem manipuladas ou colocadas em posições que não conseguem atingir por si mesmas. Seria a alternativa C. É recomendado que o educador intervenha ocasionalmente para acelerar o processo de desenvolvimento motor das crianças, especialmente na fase inicial. Seria a alternativa D. O educador deve motivar e elogiar constantemente as crianças durante o processo de aprendizagem das habilidades motoras. Seria a alternativa E. A intervenção do educador é crucial para garantir que as crianças atinjam os marcos de desenvolvimento motor no período previsto. Então, vamos lá. Eu acredito que a maioria, por exemplo, tenha ido na alternativa D, ou possa ter ido na alternativa A, mas a alternativa correta, se caso você não estudou, vai te surpreender. É a letra B. A intervenção do educador não é necessária. Aqui no livro da Gonzalez Mena, que vai girar em torno da abordagem M. Pickler, para M. Pickler, quais são os principais conceitos para a educação na primeiríssima infância? Primeiro, a criança ter autonomia, então ter um movimento livre. Depois, por meio dos cuidados, criar o vínculo, a afetividade. Depois, a criança se descobrir por si mesma. E por último, o acompanhamento de saúde, porque M. Pickler era pediatra. Então, quando a gente vem na ideia da criança se reconhecer por si mesma, a gente vem na questão que a criança, ela por si só consegue aprender ali as posições que ela deve ficar. Então, o bebê, ele vai, por exemplo, ficar de barriga para cima, ele vai aprender no seu tempo, porque cada criança tem o seu tempo, ela vai aprender a se virar de barriga para baixo. Depois, ela vai aprender por si só a sentar e depois a engatinhar e assim por diante. Aqui no livro da Gonzalez Mena diz que o educador não deve ficar estimulando a criança, fazendo exercícios, treinamentos, não. Você tem que ficar ali para apoiar ela no sentido, por exemplo, ela não está conseguindo se virar ou a respiração dela foi ali tampada na hora que ela virou, algo assim de segurança, ok? Agora, você ficar intervindo o tempo todo, tentando dar atividade, treinamento, não, porque uma hora a criança por si mesma vai conseguir atingir aquela posição. Então, aqui eu separei um trecho aqui do livro que tem a resposta, página 136. Uma criança aprende a ficar em posição de sentar sem nunca ter sido colocada nessa posição.
A habilidade de sentar vem com o desenvolvimento dos músculos, que são pré-requisitos para ficar em posição ereta. Portanto, é no tempo da criança, não é no seu tempo, mesmo porque existe toda uma questão neurológica que também está ligado ao desenvolvimento dos músculos. Então, por isso que não se deve ficar fazendo treinamentos. Os bebês ficam prontos para sentar depois de aprenderem a mover a cabeça e a se curvarem. Então, existem vários movimentos que devem ser atingidos antes de conseguir a posição de sentar. A construção dos sistemas musculares é vital. Induzir a criança a praticar o movimento desse sentar não é. De acordo com os estudos de Amy Pickler e sua experiência no Pickler Institute em Budapeste, se ninguém interferir no processo elogiando ou motivando as crianças de outro modo, elas irão se desenvolver no mesmo período previsto. Mesmo se não colocarmos as crianças sentadas apoiadas nas costas já no início de suas vidas, e mesmo que ninguém as manipule para colocá-las em quaisquer posições que não consigam atingir por elas mesmas, ainda assim elas aprenderão sozinhas a se virar para o lado, rolar, engatinhar, sentar, ficar em pé, caminhar, etc. Elas aprendem isso brincando. Então é por meio da brincadeira dela mesma que a criança aprende e não com a sua intervenção direta como professor ou professora. Então a resposta correta da questão de número 2 é a letra B de bola. Questão de número 2, essa questão caiu na prova de Peruíbe de PEB 1 do ano de 2023, portanto, ela é recente. Na obra, afinal, o que fazem os bebês no berçário, Folk 2015, trata dos caminhos metodológicos traçados por meio da abordagem da documentação pedagógica. Para o autor, a tríade da documentação pedagógica que permite tornar públicas as ações do bebê aqui está faltando o acento porque na prova da VUNESP está sem acento mesmo, tá? Então a VUNESP às vezes comete aí erros, né? Então vamos lá. Qual é a tríade da documentação pedagógica? Seria a alternativa A, avaliação, verificação e classificação. Seria a letra B, comunicação, sentimento e ação. Seria a letra C, essa palavra é italiana, não sei se eu vou pronunciar muito bem. Valutazione, classificação e ação. Seria a letra D, observação, registro, outra palavra italiana, progettazione. Ou seria a alternativa E, participação, verificação, observação. Paulo Fauci, inclusive tem uma aula aqui no canal com um resumo do capítulo 1, aqui na prova está sendo cobrado o capítulo 1 e 2, Paulo Fauci, ali nos seus estudos teóricos, ele vai se embasar nas abordagens Pickler e Reggio Emilia. Então, aqui a gente está vendo em duas alternativas palavras italianas. Então, a gente pode associar pelas palavras. Então, a gente poderia ficar entre a C e a D. Então, a alternativa correta é a letra D, observação, registro e progettazione. O que seria o progettazione? Em tradução livre, é o projetar, se lançar-se. Então, a gente vai ver que a reinvenção docente se dá por meio da escuta, da observação, dos registros para a documentação pedagógica e também eu tenho que planejar as minhas ações, eu tenho que me lançar-se. Então, a gente encontra a resposta nas páginas 43 e 83. Aliás, ao longo de todo o livro, o Paulo Fauci vai falar da progettazione. Nesse sentido, compartilho as ideias de Malaguzzi e Fortinati no que tange a construção de um projeto educativo chamado Atenção para 3 âmbitos, observação, registro e progettazione. E o que é o progettazione? O emprego da forma substantiva progettazione é utilizada na oposição à programmazione, que implica currículos, programas, estágios e outros aspectos pré-definidos. O conceito de progettazione representa, assim, uma abordagem mais global e flexível, na qual as hipóteses iniciais são elaboradas acerca do trabalho em sala e estão sujeitas a modificações e alterações de rumo do curso do processo de andamento do trabalho. Então, não é porque eu vou fazer um planejamento que ele tem que ser algo fechado.
ele pode ser flexível e alterado conforme as necessidades aí das crianças, certo? Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. Questão de número 4. De acordo com o livro Infância e suas linguagens, de Gobi Pinasa, qual é o papel da educação na concepção de Jerome Brunner? No caso, aqui no edital, está sendo cobrado apenas o capítulo 2, e elas vão se fundamentar principalmente nas teorias de Dill, Vygotsky e Brunner. Então, pensando em Brunner, qual seria o papel da educação? Seria a alternativa A, a educação é um meio de transmissão de conhecimentos e valores fixos, proporcionando uma base estável para as crianças. Transmissão, fixo, quando você vê na sua prova uma alternativa com essas palavras, pode ter certeza que está errada. Seria a letra B, a educação é um processo de preenchimento de deficiências e cirurgia pedagógica, moldando as crianças conforme as normas estabelecidas? Moldando é outra palavra que você deve riscar aí. Seria a alternativa C, a educação é um fórum de cultura que possibilita negociação, renegociação e recriação de significados culturalmente construídos, envolvendo os participantes de forma ativa? Seria a letra D, a educação deve ser uma prática estática, sem espaço para transformação imaginativa e especulação por parte das crianças e jovens estudantes? Estática também pode cortar essa palavra. Ou seria a letra E, a educação, segundo Brunner, deve limitar-se ao papel de espectador atuante, desempenhando papéis canônicos conforme as regras estabelecidas? Limitar-se também você pode riscar aí. Aqui a banca JP foi boazinha nessa questão. Então, mesmo que você não tivesse estudado, dava para eliminar por palavras. Então, a resposta correta, que inclusive palavra-chave aqui, a educação é um fórum de cultura. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Página 32. Ao tratar a educação como fórum de cultura e a pedagogia como locus da prática de partilha, de negociação e recriação de significados, emerge uma professora, que nas palavras de Brunner é um acontecimento humano e não um mero dispositivo de transmissão. Portanto, a cultura ela serve para intermediar as interações ali dos sujeitos, e o professor ele não está ali para transmitir, e sim para mediar. Então, até mesmo pensando em Paulo Freire, jamais você pense na ideia de transmissão. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra C de casa. Questão de número 5. De acordo com o trecho do livro A Vez e a Voz das Crianças, de Friedman, qual é o significado do protagonismo infantil e como ele se manifesta? Seria a alternativa A, o protagonismo infantil é um conceito recente que enfatiza o papel passivo das crianças na sociedade, sugerindo que elas devem seguir as diretrizes impostas pelos adultos? Seria a alternativa B, o protagonismo infantil refere-se à capacidade das crianças de competir entre si em atividades escolares e sociais, buscando destaque e reconhecimento? Seria a alternativa C, o protagonismo infantil destaca a importância das crianças como agentes sociais e atores de suas vidas, expressando-se através de diversas formas de expressão, como a palavra, a brincadeira, as artes, a música, entre outras? Seria a alternativa D, o protagonismo infantil é um fenômeno restrito aos primeiros anos de vida, quando as crianças são naturalmente o centro das atenções, perdendo relevância conforme crescem? Ou seria a alternativa E, o protagonismo infantil é uma abordagem ética, social, cultural, política e espiritual que se refere à capacidade das crianças de impor suas ideias e valores aos adultos, promovendo uma inversão de papéis na sociedade? Essa alternativa E estava linda, até adultos, vírgula, porque a questão de dar o protagonismo às culturas infantis não é para as crianças superarem os adultos, ter uma inversão de papéis, não é uma disputa de poder social, mas sim reconhecer a criança como um sujeito de direito, um sujeito de cultura, um sujeito que está em sociedade, e não
um papel maior que o outro dentro da sociedade. Portanto, a alternativa correta é a letra C de casa. Páginas 28 a 29. Elas se tornam protagonistas quando se manifestam por meio das mais diversas formas de expressão, da palavra, da brincadeira, das artes, da música, da dança, do esporte, do movimento e de tantos outros tipos de narrativas. O protagonismo infantil tem caráter ético, social, cultural, político e espiritual, convidando os adultos e tomadores de decisão a repensarem o status social da infância, os papéis delas na sociedade local e as referências culturais das diferentes populações. Então, é repensar para dar o protagonismo, a vez e a voz das crianças, e não para as crianças superarem o papel social dos adultos, certo? Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra C de casa. Questão número 6, que caiu no último concurso de professor de Fundamental 2 e médio da Prefeitura de São Paulo, da Banca Fundação Getúlio Vargas. O processo de fabricação dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura das leis ou dos decretos que instalam e regulam as instituições, ou percebê-lo nos solenes discursos das autoridades, embora todas essas instâncias também façam sentido, nosso olhar deve se voltar especialmente para as práticas cotidianas que se envolvem todos os sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. Louro, gênero, sexualidade e educação. O trecho acima discorre sobre a influência dos ambientes institucionais na construção das diferenças, o que inclui a escola. Assinale a opção correta segundo a perspectiva apresentada. Seria a letra A escola deve incentivar a individualidade e a espontaneidade dos educandos, para impedir que sua subjetividade seja artificial. Seria a letra B, o processo de escolarização tem a tarefa de adequar os comportamentos dos alunos às normas sociais de gênero, se na comanda da questão, no trecho aqui, já diz que a escola não deve fabricar o sujeito, determinar o sujeito, então a B não é. C, a escola precisa reconhecer e modificar os modos pelos quais o cotidiano escolar produz e reforça estereotipos de classe, gênero, sexualidade e raça. Seria a letra D, a escolarização deve desconsiderar as diferenças entre os alunos, deixando que se manifestem conforme as tendências naturais dos sexos. Então, isso não é debatido, não é disposto na escola? Seria a alternativa E, o ambiente escolar é alheio aos padrões de comportamento dos alunos, prerrogativa da família e das igrejas, então a escola deixa para lá? Então, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos pensar, por que esse livro está sendo cobrado também nesse edital de PEI, sendo que o cargo é para trabalhar com crianças de 0 a 3 anos? Está disposto no currículo da cidade de educação infantil que a gente deve, desde a primeiríssima infância, quebrar os estereotipos de gênero. Então, por exemplo, existe brincadeira só para menino e outro só para menina. Menino veste azul, menina veste rosa. Menina brinca de casinha, menino brinca de carrinho. E vários outros estereotipos que já são ali fundados na educação infantil, desde criança. Então, a menina, ela tem que brincar de casinha, porque a mulher, ela tem que fazer todas as tarefas domésticas. O homem, não. A menina tem que brincar de boneca, porque a obrigação de cuidar do filho é da mãe. O pai, não. O pai vai brincar de carrinho, vai brincar, sei lá, de mecânico, de médico, porque a obrigação de prover a casa é dele. Então, já no jogo simbólico, já vai ali, inocentemente, já determinando os papéis sociais. E a gente tem que quebrar essa paradigma. Por isso que a alternativa C é a correta. A gente encontra a resposta entre as páginas 80 a 81. É dispensável que reconhecemos que a escola não apenas reproduz
ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas que ela própria as produz, podendo entender as análises de Foucault que demonstram o quanto as escolas ocidentais se ocupavam de tais questões desde os primeiros tempos aos cotidianos escolares atuais, nos quais podemos perceber o quanto e como se está tratando e constituindo as sexualidades dos sujeitos. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra C de casa. Questão de número 7. De acordo com o trecho do texto, os bebês como sujeitos no cuidado e na educação da escola infantil, que é um artigo lá da revista Magistério de Sueli Amaral Melo, como a comunicação emocional é estabelecida entre a pessoa adulta, educadora ou educador, e o bebê nos momentos de cuidado. Seria a alternativa A, a comunicação emocional ocorre principalmente através da fala direta, com a pessoa adulta explicando detalhadamente cada ação que realizará com o bebê. Seria a letra B, a comunicação emocional é estabelecida apenas por meio de compreensão das palavras, sendo crucial que o bebê entenda completamente o que está sendo dito. Seria a alternativa C, a comunicação emocional acontece no nível da emoção, principalmente através do olhar, da fala carinhosa, do toque atencioso e do cuidado da pessoa adulta com o bebê durante os momentos de cuidado. Seria a alternativa D, a comunicação emocional é desnecessária nos momentos de cuidado, uma vez que o bebê ainda não desenvolveu plenamente suas habilidades de comunicação. Ou seria a letra E, a comunicação emocional é limitada à compreensão das palavras, sendo crucial que a pessoa adulta use uma linguagem específica para se comunicar com o bebê durante os cuidados. Existe uma linguagem específica? Talvez ficar falando com muito paparico, muito dengoso, mas não é isso. A gente também, no momento de cuidado, a gente vai explicar para o bebê tudo o que está acontecendo, mas quando eu penso em comunicação emocional, é mais do que falar. É o olhar, é o toque, é o carinho. Então, a alternativa correta é a letra C, que é a mais completa quando a gente fala da questão da comunicação emocional. Ah, mas ele é só um bebê, ele não entende. Entende sim. Aliás, o bebê, desde que sai da barriga da mãe, ele já está aprendendo. Então, a resposta está na página 50 aqui da revista Magistério. Essa comunicação emocional é a forma como o bebê melhor se relaciona com o mundo ao seu redor. Por isso, a atividade que melhor promove o desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida, ela resulta de uma ação em comum que a pessoa adulta inicia e não será demais insistir, se esforçar por estabelecer e manter com a criança por meio do olhar, da fala e do toque carinhoso e atencioso. É uma situação de reciprocidade em que a criança presta atenção na pessoa adulta e a pessoa adulta presta atenção na criança. Então, precisa ter esse contato, não só oral, mas olho no olho, toque, pele. Então, é tudo, certo? Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8, FGV 2023, concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Leia o fragmento a seguir. Não há como negar que o preconceito e a discriminação constituem um problema que afeta em maior grau a criança negra, visto que ela sofre direta e cotidianamente maus tratos, agressões e injustiças que afetam a sua infância e comprometem todo o seu desenvolvimento. Eliane Cavaleiro, Do Silêncio ao Lar ao Silêncio Escolar, página 98. Considerando a importância das relações étnicas para a socialização das crianças no espaço cotidiano da educação infantil e no espaço familiar, com vistas à formação multiétnica da sociedade brasileira, o currículo da cidade propõe algumas orientações para a prática das educadores e educadoras. A esse respeito, analise as afirmações a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Então, a VUNESP também gosta de fazer isso, igual a FGV. Juntar aqui o autor com alguma publicação institucional, no caso, o currículo da cidade. Então, vamos lá. Para as sentenças.
reservar alguns dias específicos previstos anualmente no calendário escolar para trabalhar com o tema do racismo, do preconceito e da discriminação racial? É verdadeiro ou falso? É falso. O próprio currículo da cidade, assim também como o livro aqui da Eliane Cavaleiro, vai nos dizer que a gente tem que trabalhar essa questão ao longo de todo o ano. Vamos para a segunda sentença: ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem a diversidade cultural, étnica e racial. Verdadeira. Ah, mas a gente consegue fazer isso no SEI? Sim. Por exemplo, bonecas com tons de pele diferente. Nos murais ali do SEI, colocar imagens de pessoas negras, pardas. Os livros ter histórias com personagens negros, pardos, indígenas. Então, a segunda sentença é sim verdadeira. E a terceira, ficar atento ao racismo implícito entre as crianças, contido no tom de voz, no toque, no olhar, na brincadeira, nas brigas e nos xingamentos. Também verdadeiro. Ah, mas as crianças não são racistas. Tem um porém, elas não nascem racistas, mas elas se tornam racistas pelas atitudes cotidianas que tem em casa, na rua e até mesmo na escola. Então, a terceira sentença também é verdadeira. Então, a resposta correta é a alternativa A: falso, verdadeiro, verdadeiro. Portanto, a primeira afirmativa ela é falsa porque propõe reservar alguns dias específicos no calendário? Não. No currículo da cidade, como também no livro, sugerem a abordagem constante e transversal desses temas ao longo do ano, não apenas em datas específicas. Além de não ser em datas específicas, também de acordo com as diretrizes curriculares da educação étnico-racial, tem que ser transversal. Então, não é só, por exemplo, em coisas específicas, mas em todo o currículo essa abordagem. Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor. Questão de número 9. No âmbito da situação institucional e mesmo na família, algumas atitudes das crianças têm lugar durante atos rotineiros, passam despercebidas e, no entanto, adquirem particular importância quando o adulto está atento a elas e permite que as crianças participe muitas vezes através de um simples movimento, da atividade concreta que se realiza. De acordo com o trecho da obra da Judith Falk, Educar nos 3 primeiros anos, a experiência Picker-Loxi, por que algumas atitudes das crianças durante atos rotineiros são consideradas importantes? Seria a alternativa A, porque são observadas pela família, apenas pela família? B, porque são atividades concretas realizadas pelos adultos? Seria a alternativa C, porque passam despercebidas, mas ganham importância quando o adulto permite a participação da criança? Seria a alternativa D, porque são simples movimentos sem importância? Ou seria a letra E, porque são despercebidas, mas não têm relevância no desenvolvimento da criança? A resposta já estava no enunciado. Às vezes a VUNESP é boazinha igual a banca JP e dá a resposta já no seu enunciado. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra. A resposta correta é a letra C. O trecho destaca a importância das atitudes das crianças durante atos rotineiros, mencionando que, embora possam passar despercebidas, ganham particular importância quando o adulto está atento e permite a participação da criança. Portanto, eu coloco um adendo aqui de, além de estar atento e permitir que a criança tenha a sua autonomia, também está atento para a observação, para o registro, para a documentação pedagógica e para o seu replanejamento. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Antes da gente ir para a última questão, só relembrando que vai ficar na descrição do vídeo, o link para você que ainda não adquiriu a minha apostila ou o curso de discursiva aqui para o PEI e também o link para download aqui do simulado. E também, se você gostou aqui do simulado, do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Agora vamos lá. Questão de número 10. Recolher brinquedos é um tema que também pode levar a conflitos entre pais e filhos no ambiente familiar.
e não está restrito à escola. Em Calô e Balong, as origens do brincar livre, isso não ocorreria se o quarto de brincar não contivesse mais brinquedos do que os que o adulto está disposto a recolher e colocar no lugar diariamente. Também é útil ter alguns brinquedos somente para o inverno ou para o verão, para os domingos ou festas, assim como existem outros que se guardam para os dias em que estão doentes. Segundo o texto, o procedimento adequado para os pais e professores é: então, quem deve recolher os brinquedos? É o professor? É as crianças? Seria a alternativa A: responsabilizar a criança de recolher seus brinquedos, explicando a importância da colaboração. B. Fazer a criança entender as suas obrigações até que atinja a idade de agir sozinha. Seria a letra C. Usar uma frase direta tal: você ainda tem que recolher seus brinquedos antes do jantar. Seria a alternativa D. Recolher os brinquedos sem requerer nada da criança e nos alegrarmos quando nos ajuda. Ou seria a letra E. Usar frases condicionais tal qual: enquanto não recolher os brinquedos, não poderá usar o celular. Eu acredito que a maioria tem escolhido a alternativa A, mas a resposta correta é a letra D. Recolher os brinquedos sem requerer nada da criança e nos alegrarmos quando nos ajuda. Eu separei aqui o trecho do livro, que inclusive é uma das últimas páginas, no qual diz que isso precisa ser um esforço de ambos. E também remetendo a Amy Pickler, independência como prazer, não como uma tarefa e obrigação. Portanto, a conquista da autonomia para a criança precisa ser algo de prazer e não algo obrigatório ou um objeto de troca. Se você não recolher os brinquedos, você vai ficar na sala da diretora, você não vai para o parque com a gente. Não, isso tem que ser algo espontâneo da criança, para que ela possa ter ali um esforço conjunto com você. Então, você vai guardar os brinquedos e vai chegar um momento que a criança vai recolher junto com você, e não só a criança. E aqui, continuando, nos alegramos quando nos ajuda. Ela pode experimentar a satisfação e o prazer de reproduzir o processo de organizar como uma tarefa conjunta. Uma criança na escola de educação infantil que não é forçada a recolher seus brinquedos depois de cada momento de brincadeira está mais disposta a fazê-lo mais tarde. Então, quanto mais você insistir, mais a criança não vai querer. Agora, se você não insistir e ser algo natural, mais rápido ela vai estar disposta a fazer aquilo mais tarde. Então, a resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!